Gente, eu tinha dito para vocês que eu ia desmontar a máquina, né? Então, como prometido, tá aqui a maquininha desmontada, mas eu vou pegar minha pipoca aqui e vou assistir aqui o Pedro da Dev Brasil, que fez um review aqui muito interessante das máquinas desmontadas, mas eu, por mim mesmo, né, por minha conta, também desmontei a máquina. E antemão, já queria só mostrar para vocês que eu tinha muito reforçado a parte de motorização e correia, não é mesmo? Cara, dizerem para mim que uma coisa é igual a outra não faz o menor sentido, né? Não existe almoço grátis, já viu aquilo? Então, tudo na internet é muito bonito. Vamos desmontar a máquina de verdade e mostrar o que está compondo ali dentro cada material, porque é muito fácil você dizer que é a mesma coisa, tanto faz. Não. O motor dessa máquina aqui, que eu insisti muito no outro vídeo, dá uma olhadinha nisso. Isso aqui é um motorzinho pequeno, né? Sem blindagem. Outra coisa aqui, ó, as engrenagens de plástico e sem falar na correia, né? Por isso que ela faz esse barulho que vocês viram já no outro vídeo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no review do Pedro da Dev Brasil e a gente vai assistir de camarote comendo uma pipoquinha para ver o que está acontecendo, beleza? Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Eu tô vendo que muita gente tá ficando em dúvida, tá achando até que é concorrente, que tem alguma semelhança às máquinas desbloqueadas, tá? Essas máquinas mais 25 de março, comparado com a máquina da Dev, tá? Então eu trouxe as duas aqui, mas assim, eu sei que muita gente provavelmente vai falar, não, mas você trouxe a máquina mais top da Dev pra comparar com a máquina desbloqueada, então vamos fazer assim, vou pôr a máquina aqui, que é a mesma faixa de preço, vai ser uma diferença bem pequena, vou colocar aqui. Tá, então vamos lá, as primeiras diferenças que eu vou mostrar são as diferenças estéticas, tá? Visualmente. As primeiras impressões. Então vamos lá. Essa máquina aqui, ela aqui aparenta ser um plástico, tá? E aqui é uma pintura, parece uma pintura de carro, uma pintura envernizada, certo? Segunda diferença que a gente vê é o LED. A máquina da Dev tem um LED aqui, essa aqui não tem, tá? E é feita de plástico. A tela de ambas aparenta ter o mesmo tamanho. Vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante. Tem concorrente por aí falando que a máquina da Dev não funciona offline. Isso não é verdade, tá pessoal? Existe uma atualização pra você fazer e baixar os modelos aqui. E funcionar offline sim, tá bom? Vou até demonstrar pra vocês, vou fazer um corte. Vou selecionar, por exemplo, um Vivo aqui pra não ser um aparelho tão comum. E vou cortar a fronte, tá? Já tá inserida. Vou apertar Send. Tá vendo como a máquina corta offline? Então, ela funciona sim, tá pessoal? Mas você tem que atualizar. O que acontece é que a gente está no mercado há muitos anos, então já teve períodos que a máquina não era offline. A máquina cortou offline tranquilamente, um aparelho que não é muito comum. Outro detalhe que eu quero passar para vocês é para que a máquina precisa ser offline? Porque o mais interessante da máquina é ela atualizar os modelos constantemente, coisa que nenhuma máquina offline vai ser capaz de fazer. Então você tem que manter sua máquina conectada à internet para ela atualizar. Mas e se cair a internet? Ela poderia funcionar offline, tanto que a Dev funciona. Mas você pode rotear do seu celular, por exemplo, o Wi-Fi, e continuar atualizando os modelos. Então fica aí uma dica para vocês, sempre manter a máquina de vocês conectada à internet. Então vamos lá, eu estou aqui na máquina desbloqueada, né? E eu vou fazer um corte para mostrar para vocês a diferença do barulho, né? Vocês viram, eu fiz offline ali, e depois a gente vai fazer um comparativo dos softwares. Então, eu já achei até engraçada a alavanca deles, que é de plástico, tá? Para vocês verem a economia no material. Mesmo o preço sendo muito semelhante. Aqui não tem luzinha LED também não. É bem rústico. Então, abaixar essa alavanca aqui, inserir a película, né? Vou colocar aqui, tá? Ela também tem um sensorzinho aqui, que não faz muito sentido se você tiver que utilizar a alavanca. E aí eu vou cortar aqui na película do iPhone, para não falar que cortei um modelo muito difícil, iPhone 13. Vou apertar para cortar aqui. Vocês estão ouvindo que ela faz muito barulho? Olha o barulho que é feito para cortar. Depois a gente vai abrir as duas máquinas e vamos ver as diferenças. Estão ouvindo? Parece ronco de cachorro. Cachorro quando tá muito gordo, dormindo. Cortando a própria película deles, tá? Pra não falar, tá fazendo barulho porque é a outra. Não, a própria. Película eu já mostrei pra vocês que é inferior, eu acho isso óbvio, né? Nem cortou direito aqui.
Mas tá bom, dá pra regular a faca. Você já compra e já põe no 9 já no máximo, porque senão não vai cortar. Então vamos voltar aqui pra máquina da Devian. Vamos lá agora aqui no software da Devian. É tudo separadinho aqui, né? O que é tablet, o que é laptop. Vamos clicar. Aí aparece as fotinhas das marcas, né? Aqui certinho. Vou cortar o mesmo iPhone 13. A gente vê a questão da diferença de barulho, tudo, praticidade, os modelos. Vou inserir a película aqui, tá? Película inserida. Vou apertar incêndio aqui. Olha a diferença do barulho. Um barulho bem diferente, né? Então assim, só nisso já é um sinal, talvez, da durabilidade do produto. Mas vamos abrir. Eu ainda não abri, ainda não vi, vamos ver. Aqui. A faquinha da Devian hoje é preta também. A máquina cortou com perfeição. Você pode observar que essa tá no 5, a outra tá no 6, mas dá pra regular também, tá? Isso aí não vamos dar um ponto negativo não. Então beleza. Já mostrei pra vocês a luz, a pintura, a alavanca da máquina que é diferente, o LEDzinho, né? Eu achei também a tela da outra máquina muito escura, essa tela é bem mais clara, tá? Mas em questão de tamanho ambas são semelhantes. Agora vamos ir para desmontar a máquina mesmo e ver a diferença delas por dentro. Máquinas abertas e agora começa o verdadeiro comparativo. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês é, depois que eu abri aqui, que eu analisei, a verdadeira diferença entre as máquinas. Por quê? A máquina, ela tem que durar, ela é uma máquina feita para durar, não é feita para durar um ano, ela é feita para durar a vida inteira, ou no mínimo 5 anos, você poder consertar, fazer as manutenções. Então eu vou mostrar para vocês as diferenças dos equipamentos. A máquina, ela funciona como? Ela corta como se fosse uma função. Lembra a função na escola? Assim e assim, certo? Então ela anda assim e anda assim, e o carrinho empurra a película. Então com o carrinho empurrando, ela consegue ir realizando as curvaturas, certo? Então as peças mais importantes são a parte da faquinha, tá? Do corte, as engrenagens que giram para esse carrinho andar para frente e para trás, e a correia que faz assim, e o motor, claro, para ter a força de fazer essas ações. Então vamos fazer um comparativo entre as duas. Então a gente pode observar que aqui é de plástico, tá? Um plástico com os dentinhos aqui que provavelmente vai ter um desgaste. Aqui também é um plástico soldado aqui com a colinha quente também. Aqui, ó, esse plástico. Que isso aqui é o que, pessoal? É o que faz esse movimento aqui, ó, que roda ali embaixo, entendeu? Então isso é muito importante, é um plástico, tá? Então bem provavelmente vai ter uma durabilidade menor. A gente observa aqui na plaquinha também do carrinho que faz bastante barulho, ó. É um carrinho bem simples, né? E tem uma placa bem pequena também. Já dá para observar referente à tecnologia dela, né? Certo? Aqui na lateral a gente vê que a placa ela fica aqui do mesmo lado da tela. Novamente plástico aqui. O motor está exposto, tá? O motor também um pouco mais simples. Os motores dessas máquinas eles são em geral simples, mas esse é mais simples ainda, plástico novamente, certo? Um Bluetooth, não sei porquê, porque o deles não tem aplicativo no celular, né? A placa aqui, as placas são até que semelhantes, tá? Eu só achei estranho o local, o lugar do botão aqui, a tela. E eu achei muito engraçado um detalhe que eu queria mostrar, é o botão deles, como é simples. Foi feita uma economia até no botão aqui. Então, aqui embaixo não tem nada, tá? Aqui não tem placa como a nossa. É isso a máquina, sem LED, rústica, né? Agora vamos para a máquina da Devian, tá? Aqui na lateral fica o motor, pra vocês verem o motor, como a gente gosta de chamar, blindado, tá? Um motor bem mais complexo, não tem plástico aqui, tá? Isso aqui é metal.
A correinha ela é bem mais grossa, ou seja, vai aumentar a durabilidade. Você que tem carro sabe a diferença de uma correia dentada para outra, tá? O botão, ó, o jeito que é o nosso botão, aqui por dentro, pessoal, tá vendo que é de metal? A gente não tem economia nesses materiais, porque a máquina ela precisa durar, tá? A diferença aqui, ó, olha o deslize dela, tá? E a diferença dos componentes aqui para realizar, ó, o tamanho da placa. Aqui na lateral, outro motor, não tem plástico, tá? Aquela roldaninha de plástico, um motor com ligação direta, ó, blindado também. E a placa, ela fica aqui embaixo, protegida. A placa, ela fica aqui embaixo, protegida por uma chapa de metal. Então corre bem menos risco dela ser afetada e ela fica bem mais protegida. Com o Bluetooth, porque a gente tem um aplicativo no celular também, para caso você queira utilizar pelo celular, mesmo sendo a máquina com tela. É isso aí, a pipoca acabou, o filme acabou, mas você vai ter que tomar uma decisão em qual máquina você vai querer comprar, não é mesmo? Então, se você realmente quiser comprar uma máquina de qualidade, eu com certeza vou te aconselhar a Devia Brasil, mas a decisão final é sua. Aqui nós simplesmente demonstramos uma máquina por dentro. Por quê? Porque quando você vai comprar uma máquina, você não vai desmontar e você vai ouvir outras pessoas falando que as máquinas são todas iguais. E aqui a gente prova tecnicamente e na prática que as máquinas não são iguais, né? E as películas segue o mesmo caminho. Então, se você realmente ainda tiver algum tipo de dúvida, pode me falar, vem aqui, chama no direct, chama no YouTube, eu estou totalmente disponível aí para tirar qualquer tipo de dúvida, ok? É o Fábio falando.